Muito bom. Nós estamos orando e pedindo a Deus. Sempre trabalhamos com propósito. Então, estamos pedindo, Senhor, como disse Paulo. Paulo fazia esse tipo de oração. Senhor, ilumina os olhos do entendimento do seu povo. Senhor, ilumina os olhos do entendimento. Porque a gente precisa ter os olhos do nosso entendimento abertos. A gente pode passar uma vida numa cegueira absurda. Você pode ser uma liderança cega, um crente cego, por uma vida toda. E o que isso vai acarretar? Você não vai dar a Deus o que é preciso, não vai se colocar onde você precisa se colocar, e, consequentemente, a palavra de Deus não vai poder se cumprir na sua vida. Porque a Bíblia diz, eu velo pela minha palavra para cumprir. Então, tudo que o Senhor prometeu, Ele faz. Se Ele prometeu, Ele está lá velando para cumprir. Mas, se as minhas palavras estiverem em vós e vós em mim, vocês vão pedir o que quiserem. E então, o que vocês quiserem vai ser feito, dentro da vontade de Deus, naturalmente. E isso significa estar numa posição de obediência. E para você estar numa posição de obediência, você precisa ter entendimento. Se eu não tenho entendimento do que eu preciso fazer, se há uma cegueira, e nós podemos ter várias áreas em que nós somos cegos. E nós precisamos, essa é uma oração que eu faço muito, porque eu posso correr o risco de tá vendo numa determinada área, mas está cega na outra. E aí eu acabo impedindo o agir de Deus, o andamento das coisas na minha vida. Nós podemos ter áreas de cegueira, áreas em que nós precisamos de luz, que a luz precisa chegar lá, áreas escuras, pontos negros. E eu me preocupo muito com isso, porque qual é o meu esforço diário? Eu levanto hoje, por exemplo, eu estou amanhã no estúdio, e saí de lá e vim para cá, então, eu estou em pé há horas, desde a hora que eu me levantei, tanto para organizar, me arrumar, daí eu horas em pé no estúdio, pregando, falando. Aí eu vim para cá, eu estou aqui em pé, falando, pregando. Então, o que leva eu ter motivação de segunda a segunda? Estar envolvida e pregando, ensinando e insistindo. A minha motivação vem do que eu sei que a palavra de Deus, tudo que a palavra de Deus pode fazer pela vida de uma pessoa, o que ela fez pela minha, o que ela pode fazer pela vida de uma pessoa. Então, sendo assim, eu quero resultado. Porque eu estou mostrando, eu dou toda a minha vida a esse mundo. Ao Senhor, não a esse mundo, o mundo que jaz no maligno, mas a esse é meu mundo. Então, claro, eu quero resultado. E qual é o grande resultado? É a sua vida andar, sua vida avançar, você viver as promessas de Deus, o poder de Deus. Senão não tem sentido. Eu estou falando uma língua que você não entende. Eu estou ensinando uma coisa que não está entrando com o devido entendimento. Eu não estou
conseguindo me fazer entender, não há discernimento, não há entendimento, não há revelação. Não aceito isso. Eu quero me fazer entender, eu quero unção para que a palavra entre de forma revelada. Eu quero colocar luz através do Espírito Santo nas áreas negras, nos pontos negros, escuros, cegos da sua vida, porque todos nós temos pontos cegos. Então nós vamos descobrir quais são esses pontos cegos e eliminar essa cegueira. Porque a renovação mental, ela é vital, ela é essencial, fundamental para você, para que cada pessoa, eu e você, possamos viver uma vida poderosa. Não vamos além recebendo vinho novo e colocando em odre velho, remendando. Nós não vamos a lugar nenhum. Se a nossa mente continua da mesma maneira, eu continuo pensando do mesmo jeito, eu estou perdendo tempo. Se a minha mentalidade é a mesma, eu estou perdendo tempo. Se eu continuo pensando do mesmo jeito, desde quando eu estou no Senhor, há quantos anos? Eu penso do mesmo jeito, tem algo muito errado aí. Eu tenho a mesma mentalidade mundana, carnal, da minha família, religiosa, tem algo muito errado aí. Então eu preciso parar aí e ver o que está acontecendo na minha vida. Por quê? Eu penso do mesmo jeito, nada rompe essa barreira. Por que não rompe? Porque eu não estou interessada, porque para mim não é importante, porque eu coloco tanto esforço em tantas coisas vazias e não coloco naquilo que realmente tem relevância, porque se eu não sofro uma renovação mental, eu não vou experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Eu não posso mais pensar como eu pensava antes. Porque se eu continuar pensando do mesmo jeito, eu vou ver a vida da mesma maneira, eu vou receber as coisas da mesma maneira, eu vou falar da mesma forma, eu vou continuar alimentando os mesmos sentimentos, e eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, e eu vou continuar tendo aqueles mesmos resultados, e reclamando que a minha vida não vai, eu não sei porque que minha vida não vai, eu não sei porque que a minha vida não avança, vai para todo mundo, para mim não vai, eu não entendo porque que eu vou um pouquinho para frente e estou voltando, porque eu saboto a minha própria vida. É igual quando você está acima do peso, você perde peso, leva um tempo para você estabelecer no seu cérebro esse novo peso, porque o seu organismo acredita que você pesa 200 quilos, é o ideal, você tem que voltar para lá. Então, o seu corpo vai trabalhar para te levar de volta para esses 200 quilos. Então, você tem que estabelecer e resistir firme, é um desafio, até aquilo ser firmado como não. O peso ideal é X, não sei se é 60, 70, 80 quilos, não é esse. Então a gente tem que insistir. A mente, muita coisa, quer dizer, tudo, né? O que nós somos, o que nós fomos uma vida inteira, porque vamos dizer, não somos mais. Nós fomos programados para pensar de um jeito. Nós fomos programados para ter uma mentalidade. Nós fomos programados, é uma programação.
Como o seu computador tem uma programação, tem um programa ali, para pensar de um jeito, ter determinadas reações, que a gente acha, passa uma vida inteira achando que esse é o certo. Aí é certo agir assim. Aí um dia você se depara com a palavra de Deus, e a palavra de Deus vem e diz, não, não é certo agir assim. O ideal não é agir assim. Esse não é o certo. Coisas que nós fizemos uma vida inteira, que só coisas que nos prejudicaram, que nós achávamos que não tinha uma outra maneira. Quantas vezes eu vi gente fazendo coisas que pensar e que disseram para mim, eu achava que só tinha esse jeito, não tinha outra maneira de viver. Todo mundo faz, então achei que era o normal. E um vai pegando do outro, tem a programação desde quando nós nascemos, que nem quando quando a gente nem tinha entendimento, aquilo estava entrando no nosso inconsciente e sendo registrado lá. Sendo registrado, que é a barreira que nós temos que vencer. Não é nem do que está aqui no consciente, é o que está no inconsciente. E que a gente muitas vezes faz no automático, sem perceber. A gente faz sem ver, porque aquilo está enraizado em nós. E que a gente agora nós precisamos, exatamente através da repetição. Por que você me ouve falar tanto? Ouça a palavra, ouça a palavra, ouça a palavra, ouça a palavra. Porque aquilo que você se envolver, é o que você vai estar deixando entrar. E é para lá que vai te puxar. É claro, vai te puxar para um determinado lugar. E esse lugar é bom? Será que é isso? É essa a ideia? Eu poderia contar inúmeras histórias de pessoas que quando elas caíram em algum erro, em alguma coisa que foi bem prejudicial, elas penderam para uma determinada direção, elas começaram a fazer algo, e todas disseram a mesma coisa, como o homem que começou a desenvolver um espírito de lascívia, a primeira coisa que mexia com ele eram aquelas músicas sertanejas, aquelas músicas tal, e ele se alimentava daquilo. Aquilo era gostoso, porque à medida que ia ouvindo, aquilo ia entrando e alimentando ainda mais aquele espírito. Ainda mais. Eu já contei da mulher que assistiu um filme onde uma professora se relacionava com um aluno de 16, 17 anos. E ela tinha filhos quase que dessa idade. E aquilo entrou dentro dela, ela assistiu um filme. E aquilo entrou. E ela acabou ela foi indo, aquilo entrou dentro dela de uma tal maneira que ela foi e ela acabou repetindo aquela história. Não com o aluno, mas com um rapaz que tinha quase a idade dos filhos. Mas observe que ela disse, aquilo entrou dentro de mim. Como homem, que havia uma lascívia e as músicas puxavam, e quanto mais, aquilo era gostoso. Alimentava a alma, que é o centro das emoções.
Então ele foi dando mais e mais músicas, e essas músicas, e de quem traiu, e saiu com quem, e bebeu, e de paixão, e aquilo era uma delícia. E foi. E aquilo levou para onde? Exatamente para esse resultado. Porque a gente não dá atenção, quando a pessoa está cega, ela não tem esse entendimento, ela não dá atenção para onde está a mente dela. Onde a sua mente estiver, é onde você vai estar, é para onde você vai. A mulher assistiu o filme, é que ela entrou, tomou conta da mente dela. Não demorou para ela, ela só se deu conta que ela estava repetindo a história do filme, que tinha entrado depois, porque aquilo entrou de tal maneira que a puxou para aquela direção. Então, como uma pessoa pode ignorar seus pensamentos e achar que o que ela está vendo não é importante, o que ela está ouvindo não é importante, para onde ela está olhando não é importante, o que ela pensa não é importante? Tudo é importante. Com quem você convive. Não faz muito tempo, a mulher que veio, fez o propósito, mandou depois a mensagem, ela foi liberta do cigarro, ela foi, a porta de emprego foi aberta, comprou carro, viveu, estava noutra vida, e estava tão bem, se envolveu com as bênçãos e foi se distraindo, e foi se distraindo, e foi se distraindo. E um dia, nessa distração com as amigas, ela, achando que ela estava segura, estava tudo bem, ela pegou o cigarro da amiga, deu. E ela disse que naquele momento ela sentiu como que algo entrou nela. Ela sentiu. E a partir daquele dia ela começou a voltar aos mesmos, aqueles medos, aquele mal-estar e aquele desespero. E a necessidade do cigarro. Deu uns 15 dias sem explicação, ela perdeu o emprego, deu um tempo, não conseguiu mesmo, perdeu o carro que não conseguiu pagar, e aí, quer dizer, me ajuda, ora por mim, porque eu estou no fundo do poço. Mas ela disse, e Paulo fala sobre isso, não voltem, não se metam novamente no jugo da servidão. Não se metam novamente no jugo da servidão. Paulo fala sobre isso em Gálatas. Você está livre, não volta para a escravidão que você vai pegar um problema para a sua vida. Você está livre. O que deu em vocês? Estavam livres, agora voltam para o jugo da escravidão. Vocês não podem fazer isso. Não torneis ao jugo da escravidão. Isso é muito, muito sério. Não foi isso que eu preparei, mas deixa eu... Se o Espírito Santo me traz isso, vamos caminhar assim. Então, vamos falar juntos. Foi para a liberdade. Lá, eles rapidinhos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se submetam, não se deixem submeter novamente, todos novamente, a um jugo de escravidão. Então isso significa, vocês estão livres, como é que vocês podem ir para o jugo da escravidão? Vocês estavam, como é que pode, você saiu da prisão, voltar para ela de novo? Como é que pode? E a moça, que veio para a igreja, começou a me assistir, e tinha um caso com um homem casado, e aí ela disse...
Que é a mesma coisa, vem, aí busca, toma decisão, não quero mais, não, isso eu não quero, chega e rompe com tudo, eu quero uma vida nova. Aí começa a se distrair, se distrair, se distrair. Aí um dia eu estou lá em casa, carente, não sei o que, o diabo arma. Exatamente no dia da carência. Olha só, que coisa, não parece coincidência, não é coincidência, é tudo muito bem preparadinho. O diabo lança um monte de setas naquele dia, a pessoa não usa o escudo da fé para se defender, e aí, ai, estou carente, estou isso, e no dia que você está mais mal, o telefone toca, aquele ex, querido, eu quero te ver, estou com saudade de você, eu te amo, não quero isso mais, não, você é casado, não estou nem mais com a minha esposa, não sei o que, não sei o que. Aí quando ela termina de estar com o cara, dá um tempinho, ela percebe ele se esquivando para responder uma mensagem, e ela só conseguiu ver na digitação, amor. Então ele estava respondendo à esposa dele, amor, eu estou preso não sei aonde, não sei, que ela não... E ali diz que as fichas dela caíram, que ela tinha voltado para uma escravidão, para uma mentira, e ela disse que mandou o sujeito embora, caiu de joelhos, só chorava, e parte disso agradecendo a Deus, porque ela disse, eu sou uma estúpida, eu sabia, mas eu tenho que ainda te agradecer, porque o Senhor me fez ver. Não bastou, né? Eu já tinha visto tanto, mas o Senhor ainda teve tanta misericórdia que me ajudou a ver. Que mais uma vez eu estava sendo enganada. Ela disse, porque se eu não tivesse visto, talvez eu estendesse aquilo mais um pouco. Mais um pouco na minha vida. Então aquilo estava ainda lá dentro. Ela não tinha sofrido uma renovação mental. Ela tinha saído daquele jugo de escravidão, mas por ela não ter trabalhado uma nova mentalidade, o diabo começou a trabalhar, lançando os seus dardos, preparando o caminho. Então ele prepara o seu espírito. Se você não tem uma renovação mental, uma comunhão com Deus, ele vai preparando o seu espírito, lançando dardos e dardos, sabe, ele lança aquelas setas para você pensar, ele não sabe o que você pensa, mas ele lança setas para você pensar, para você alimentar um tipo de sentimento, e para você ir se entregando àquilo. E se você não trabalhou uma consciência mental, bíblica, do que é certo diante de Deus, e sofreu uma libertação, uma renovação, o que acontece? Daqui a pouco você passa por cima de tudo, porque aquilo não está fixado, e você volta para aquela escravidão, você volta para aquele jugo de escravidão, sendo que você já estava livre. E eu vejo as pessoas fazendo isso muito na vida delas, em várias áreas. Eu vejo as pessoas fazendo isso na área financeira, por exemplo. Tem gente que ele se sabota de uma tal maneira, ele tem uma mentalidade em relação a dinheiro, que toda vez que ele tem dinheiro na mão, ele tem que se desfazer do dinheiro, ele tem que mandar o dinheiro embora, ele vai gastar desnecessário, ele vai dar para as pessoas, ele vai fazer bobagens, porque aqui dentro ele não sofreu uma renovação nessa área. Cada um precisa ver as áreas que estão cegas, que precisam ser mudadas e renovadas. Tem gente que ele foi criado num ambiente onde ele ouviu muito que ele não valia nada, que ele nunca ia ser nada e tal. Então toda vez que ele tem uma coisa boa, ele arruma um jeito de estragar com aquilo. Sempre. Tem gente que para se afirmar, precisa, como a moça, que dizia que se um dia da vida dela, alguém, um homem não mexesse com ela e tal, ela ficava mal, porque ela dependia daquilo na vida dela.
Ela dependia, ela precisava que alguém sempre tivesse validando ela como bonita, e isso, e falasse coisas, olha, você é isso, você é aquilo, sabe, como mulher, você é toda bonitona, gostosona, não sei o que. Ela precisava daquilo para estar bem. Você vê, ela se alimentava de uma coisa que tinha o poder de arruinar com ela. Porque com isso ela foi vivendo uma vida bagunçada, promíscua, e aquilo só roubou dela. E assim eu posso contar inúmeras histórias de pessoas que nunca buscaram trazer a consciência e colocar a luz lá. Por que que ela faz aquilo? Por que que em alguns momentos ela até consegue sair, ela volta para o mesmo lugar? Ela não sofreu uma renovação mental de verdade. Se tudo entrou porque você esteve uma vida envolvido naquilo e aquilo foi tomando conta de você, agora você precisa se envolver com aquilo que vai te levantar. Como você está habituado, a sua carne vai pedir. A sua carne vai querer te levar para lá. Não acabei de falar? Se há lascívia, eu vou querer me envolver com coisas que alimentam essa lascívia. Mas eu tenho que ter consciência que ela existe e tomar uma decisão e fugir disso. Quem está entendendo? Está claro o que eu estou falando ou não? Então, se o meu problema é lascívia, a minha carne vai, porque eu preciso, a sensação de que eu preciso alimentar isso. Então, você entra no seu carro, por exemplo, aí você coloca naquela rádio aquelas músicas sertanejas. Então, eu estou falando essas, mas tem outras também, mas estou falando desse caso que eu contei, que normalmente fala muito disso, e traição, e sai com e o romance e tal, e o movimento, e isso e aquilo. E aquilo é, e a pessoa lá dentro se sente o máximo. Logo já está olhando para todos os lados. Porque aquilo puxa, não adianta alguém dizer puxa, igual criança. E criança é pior, porque criança não tem filtro. Você deixa uma criança assistir uma coisa indevida, talvez nunca mais consiga tirar aquilo dela. As influências vão nos moldando. Por isso que Paulo trabalhou tanto esse assunto, cuidado com quem você anda, cuidado que você ouve, cuidado que você deixa entrar, cuidado com a sua mente, cuidado com o que você pensa. Cuidado, cuidado, você está alimentando a sua mente do quê? O que você está pensando? O que você pensa o tempo todo? Você já parou para prestar atenção no que você, na maior parte do tempo, pensa? A resposta está aí para um monte de fracassos. O que você dorme e acorda pensando? O que na maior parte do tempo você pensa? Na maior parte do tempo, ou em todo o tempo, talvez. Você precisa ter consciência do que você pensa. E assim, sendo bastante responsável para com a sua própria vida, comprometido com a sua própria vida, você precisa ter a disposição de anotar, eu penso nisso, passa essas bobagens na minha cabeça, passa isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então agora eu tenho que entrar para o jejum mental. Eu passei a minha vida pensando assim, eu não posso mais. Eu estou pensando assim uma vida inteira, eu sempre pensei assim. Então, eu estou vendo que essa minha maneira de pensar só tem atrasado a minha vida. Então, não vou mais pensar assim. Ah, mas você está tão habituado que você vai voltar. E agora, então, é o que Jesus falou, olhai, vigiai.
E então você ora. Eu preciso olhar. Olha, Cléo, o que você está pensando? Você não está prestando atenção nisso? Olha o que está acontecendo aqui dentro de você. Você não está prestando atenção? O seu homem interior, olha como é que está seu homem interior. Olha como é que está seu interior. Não está certo, isso não está normal. Olha para onde você está olhando. Cléo, olha o que você está ouvindo. Ó, você está alimentando isso, está alimentando esse vício. Isso vai te botar em escravidão. Você está alimentando essa área da sua vida que só te fez mal. Ó, você está alimentando pensamentos que vão te afundar. Cléo, se você continuar olhando para isso, você vai trazer isso para a sua vida. Ei, para de falar assim, você está trazendo a existência. Para com isso. Ei, olha o que você está ouvindo. Você está, através dos seus ouvidos, você está alimentando algo aí. Isso vai te levar para onde? Quando você olha para uma direção, você está atraindo aquilo. Quando você ouve, é o que você está deixando entrar. Se a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus, então quando eu ouço outras coisas, eu estou alimentando não uma fé na palavra de Deus, no Deus vivo, mas em alguma outra coisa, porque eu me movo por aquilo que eu acredito, eu me movo por aquilo que eu creio. Se eu acredito, e eu ouvi tanto uma coisa que aquilo não tem problema, e que eu tenho controle, porque dependendo do que você está ouvindo, você vai acreditar que aquilo tem, você tem controle, você vai sair ileso daquilo, você começa a acreditar nisso mesmo, e o diabo te impulsiona, e ele cega. Em toda a palavra de Deus nós somos ensinados a não brincar com o pecado. A não brincar. Não brinca com as coisas de Deus, não brinca com o pecado, não brinca com o mundo espiritual. Porque o mundo espiritual é real, é real. O mundo espiritual é real. Eu já contei nesse altar algumas vezes, contei no programa, do homem que conhecia a palavra, mas não levava com seriedade. A mulher era crente, tinha as filhas adolescentes. E um dia ele estava com uma colega de trabalho e se relacionando com ela. E ele disse que quando terminou, que ele se deitou ali, virou para o lado, e ele teve como que ele não se sentiu, disse que naquele momento ele não sentiu bem. Essa pessoa me contou isso há muitos anos, quando eu atendi às quintas-feiras no interior ainda. E ele disse que ele deu como que ele sumiu assim, e ele viu um demônio horrível, horrível, que veio assim do canto da parede, do alto do teto, mas numa rapidez, numa violência, e entrou nele, que o impacto foi tão grande. Ele disse, e quando ele falou isso, ele falou com pavor, os olhos cheios de lágrimas, e assim, você viu o pavor na pessoa. E aquele demônio veio com muita força, e quando entrou, o impacto foi tão grande que ele chegou a levantar e cair de novo na cama. A partir daquele momento, a casa dele virou uma bagunça. Uma das filhas se envolveu com meninas, a outra apareceu grávida, a mulher numa depressão não conseguia se mover. Assim, ele disse a história do Davi, porque ele me ouvia no rádio, e de eu ter falado sobre Davi, as escolhas do Davi, quando Davi
se deitou com Betseba e trabalhou pela morte do marido dela, ele abriu portas e os demônios que atuaram na vida ali, que ele deu lugar através do adultério, assassinando o marido dela, aqueles demônios entraram, aqueles espíritos entraram na família dele. Não demorou, o filho mais velho, Aminon, violentou a filha. 2 anos depois, o Absalão matou, depois ficou fugido uns 3 anos, voltou e começou uma rebelião debaixo dos panos, ninguém nem percebia. Ficou lá 4 anos trabalhando aquela rebelião, enfim. Por fim, ele se deitou com todas as concubinas, com parte das concubinas que ficaram lá, do pai dele, diante de todo Israel, que era uma afronta, uma humilhação. Foi morto. Então, no final, Davi teve 4 filhos mortos, que foi Amnon, depois o filho da Betseba, o Absalão, depois Adonias, uma filha violentada, todas as concubinas também, que Absalão se deitou com elas. É assim, por anos da vida dele, a casa dele virou de pernas para o ar, e as perdas foram irreversíveis. Então, o demônio, quando você abre uma porta, você abre porta para o mal, numa área, você está permitindo, né? Você fez algo que a Bíblia condena, naquele momento você abriu uma porta, e aquele mal vai entrar, e vai ter poder na sua casa, na sua família. Isso é fato, e eu lido com gente há anos, é exatamente assim que acontece. Exatamente, em todas as famílias. Onde os pais são mentirosos, os filhos são mentirosos. Enganam, são enganados. Aquele mal entra na família. Onde há o espírito de adultério, de lascívia, entra naquela família e vai tomando conta de tudo. Então é uma coisa tão séria, e a gente não pode brincar com o mundo espiritual. Aquilo que você faz, que é contrário à palavra de Deus, é uma porta que você abre para o mal entrar e atuar na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus filhos. A semente que você planta hoje, a colheita que você tem amanhã. Isso tudo é entendimento. Isso tem que entrar como entendimento na minha vida. Eu preciso ter esse entendimento. Eu não posso apenas escutar e achar que isso não tem problema nenhum, que isso não é nada. O que eu estou fazendo aqui, quantos casos de pais que os pais tinham pornografia em casa, mas os filhos não sabiam. E mais tarde, os pais descobriram atitudes imorais que aconteceram dentro de casa com os filhos e revelaram e confessaram. A gente brigou para esconder os filhos, nossos filhos não sabiam que nós éramos consumidores de pornografia. Mas a palavra veio e nós descobrimos que nós abrimos uma porta para um espírito entrar. Meus filhos não sabiam, mas o mundo espiritual sabia. E basta o mundo espiritual saber. Se o mundo espiritual sabe, aquela porta foi aberta. E vai ter poder sobre a sua casa, sobre a sua família. Quem está entendendo o que estou dizendo? É muito importante que cada pessoa realmente coloque luz em áreas que acham que... Não,
acho que não é assim, ou nunca pensou assim, porque às vezes nós realmente somos cegos e não estamos vendo, então agora eu tenho oportunidade de ver. Eu era cego, mas agora eu vejo, então eu preciso ver. Está aqui. Diante de mim a oportunidade de eu ver coisas que eu não estava vendo. Eu estava livre, agora eu volto para o jugo da escravidão. Eu vou me meter de novo no jugo da escravidão. Olha, vamos juntos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Então assim, a pessoa estava livre. Quantas vezes eu vi gente livre já? Mas ainda não tinha, estava livre, tinha saído, mas aqui dentro não tinha saído. Tem que sair aqui, ó. Eu tenho que sofrer uma renovação aqui. Tem que mudar aqui dentro. Se não muda aqui dentro, não vai mudar aqui fora. Ou, se mudar, tem prazo de validade. Por que que esse povo, Paulo estava falando, o contexto disso é da circuncisão, da religião. Mas eu posso usar isso para tudo. E por que que esse povo, escuta, vocês começaram no espírito, agora estão indo para a carne. Escuta, vocês estavam indo tão bem, agora vocês voltam para a escravidão. Mas por quê? Às vezes nós até mudamos aqui, mas não mudamos aqui. E essas mudanças aqui, elas não são permanentes. As mudanças que serão permanentes são aquelas que acontecem aqui. Então, agora eu tenho entendimento. Então, isso vai me fazer fugir da aparência do mal. Isso vai me fazer acortar tudo aquilo que alimentava o meu ego, a minha alma que eu falo, o centro das minhas emoções, sentimentos, sejam eles miseráveis, lascivos. Eu não vou mais. Tudo que eu sei, tudo que você para de alimentar, vai morrer. Então, para de alimentar. Tem que parar de alimentar. Tudo aquilo que não faz bem, eu tenho que parar de alimentar. Definitivamente. Porque senão isso vai roubar minha vida. Eu não posso voltar para a escravidão. Então, gente que no caso aqui que Paulo estava falando, gente religiosa. Gente que só tinha praticado uma religião que não tinha adiantado nada, estou voltando para lá de novo. Não renovou nada. Nada. No casamento, você tem que sofrer uma renovação mental, porque casar não é a coisa mais difícil, manter o casamento. Então a pessoa tem fé para casar, mas não tem fé para manter o casamento. Eu tenho que ter fé para casar, mas fé para manter o casamento. E isso é um entendimento que eu tenho aqui. Eu tenho que ter entendimento. Eu tenho que sofrer uma renovação mental e tomar cuidado para eu não repetir na minha vida, talvez, os erros que a minha família repetiu. Porque a gente está aprendendo e a gente está sob influência. E muita coisa entrou e está lá no nosso inconsciente e a gente faz assim, no automático e nem percebe. Então é por isso que Jesus falou, olha e vigia. Você precisa olhar, você precisa prestar atenção. Presta atenção, o que está passando para a sua cabeça? Espera aí, se você está ouvindo a palavra, você sabe, esse pensamento não provém de Deus, isso aí não é bom para mim. Espera aí, ouvir isso aqui vai me fazer mal. Espera aí, alimentar esse sentimento vai me afundar. Olhar para essa direção não é bom. Isso que eu estou fazendo não é bom. Então, Jesus disse, olha, você precisa olhar, olha para dentro de você. O que está acontecendo?
Talvez você está indo num ritmo que vai te afundar, isso não é bom. O seu estilo de vida está te fazendo mal. A maneira que você está vivendo vai te cobrar caro. As escolhas que você está fazendo são semeaduras. Quando essa colheita chegar, você vai estar pronto para colher isso aí? Talvez não, porque a gente esquece o que planta. Palavras, atitudes, decisões são sementes que germinam. E a gente esquece do que nós falamos, nós esquecemos do que nós fizemos, mas uma vez que uma semente é lançada no solo, uma colheita virá. E aí eu pergunto para você, você tem lançado boas sementes no solo da sua vida? Você está seguro em relação às colheitas que virão? As sementes que você tem lançado vão beneficiar seus filhos? Você está seguro disso? Então, tudo isso está aqui, ó, um entendimento. Fala comigo, entendimento. Isso, é um entendimento. Como você se porta como homem, como você se porta como mulher, como esposo, esposa, filho, como líder. Que tipo de cristão você é? Você tem que ter consciência. Para você não reclamar. Porque eu não posso reclamar a partir do momento, partindo do princípio que eu lancei essa semente, o campo é meu, a vida é minha, a semente fui eu que lancei, então a colheita é minha. E algumas pessoas, elas não, eu falo isso sempre, e no lidar com gente eu afirmo isso. Um grande número não acredita na lei da semeadura. Não acredita, assim, eu afirmo que não acredita. Porque não tem como a pessoa acreditar fazendo o que faz. Não tem. Por exemplo, a pessoa está fazendo a mesma coisa e está acreditando que ela vai ter uma outra colheita. Ela não acredita. Ela vai ter um outro resultado. Ela está fazendo a mesma coisa, ela está no mesmo lugar, e dando os mesmos passos, e tendo as mesmas atitudes e reações, mas ela vai ter um outro resultado. Então, ela não acredita. Porque se você realmente acredita, se você acreditar, você vai dizer, não, pensando desse jeito, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu vou continuar tendo esse resultado, vou continuar vivendo isso aqui. Eu não quero isso mais. Eu não quero isso para mim. Em nome de Jesus, saia daqui decidido a fazer uma lista do que... você tem que estar atento. Pensei nisso. Ah, bicha, você está brincando comigo? Não, não estou não. Eu estou te ensinando a vencer. Não estou não. Eu ficar anotando o que eu estou pensando, sim, porque você precisa prestar atenção no que você pensa na maior parte das vezes e trazer a consciência. E você precisa mudar. Tudo começa com a mudança aqui. Você não pode mais pensar como você tem pensado. Porque se você pensar assim, você vai ter essas atitudes e vai ter esses resultados que tendem a piorar. É por isso que Paulo falou dessa renovação mental, que nós precisamos renovar. É através da palavra e é através da fé na palavra. A gente não consegue nada sozinho. A gente precisa do Espírito Santo. Então o Espírito Santo me ajuda. Eu quero consciência, ter consciência de tudo, eu quero ver. E aí você abre para tudo. Você reclama de que área da sua vida? Começa a se observar como você pensa nessa área. Quais as influências que você sofre nessa área? Quais são as suas... as pessoas, quem são os que te influenciam? São exemplares? Essas pessoas são exemplares nesta área?
Então, você está ignorando coisas que você não pode ignorar. O seu problema é na área financeira, então começa a prestar atenção como é que você age. Dá uma lembrada, como é que seu pai agia ou sua mãe agia? Como as pessoas que estão ao teu redor agem? Então você precisa descobrir, e é dessa maneira. Trazendo a consciência. E agora, pegando a palavra de Deus, você tem que crer. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você ouve a palavra e agora você começa a colocar. E é ouvindo, por isso que eu falo, tem que ouvir, ouvir, ouvir. Se tudo entrou por repetição, as coisas boas agora que vão funcionar vão entrar da mesma maneira. Eu não posso mais pensar dessa forma e achar que eu vou a algum lugar. Não, eu vou para o mesmo lugar que eu sempre tenho ido. Então você precisa analisar cada área da sua vida com responsabilidade. Você corre para tanta coisa, às vezes a gente corre para lá e diz, eu não tenho tempo para isso. É bom você ter tempo, porque você já está perdendo tempo se você estiver fazendo a coisa errada. É só uma grande perda de tempo. Então, você já está perdendo tempo. Então, para de perder tempo e começa a ganhar tempo. E pegar cada área da sua vida e ver como é que ela está funcionando. Trazer a consciência, como você pensa naquela área, como você age. E agora pegar o que a palavra de Deus te ensina e começar a se alimentar, alimentar a sua mente disso, alimentar seu homem interior disso, e colocar em ação, e praticar. E quando você ainda der uma escorregada, porque aquilo ainda está lá, tem algo vivo, você retoma. Não, eu não vou voltar para lá. Como Paulo falou, vocês já estavam livres, o que vocês foram fazer lá na escravidão de novo? Voltar a se meter no jugo da escravidão. Chega, eu já saí dessa escravidão, saí dessa prisão, eu vou voltar para lá? Mas se eu não sofro uma renovação mental, é para lá que eu vou voltar. Por isso que eu preciso de renovação mental. Amém, meus queridos? Vamos nos colocar de pé. Vamos falar com o Senhor agora. Peça a Ele. É hora de você aproveite esse momento. Essa oportunidade. Que você saiu, talvez você está sacrificando o seu horário de almoço. Você saiu lá, não sei de onde, disse, não, eu vou lá, eu vou orar, eu vou buscar. Quantos anos faz que você pensa da mesma maneira, que você vê da mesma maneira, que você olha para as coisas da mesma forma? Então, Jesus disse, olhai, olha aí, e agora começa a vigiar, e aí você ora. Chega, tem esse capricho de se observar. E não fica chateado quando alguém que está ao teu redor vem e diz assim, ei, você age assim. Aí você vira e fala assim, não faço isso não. Não, você faz sim. Não, você está enganado, eu não faço, eu não sou assim. Não, vamos ter humildade. Talvez você não está vendo. A coisa está tão enraizada que todo mundo está dizendo que você faz e você mesmo não vê. Então você precisa agora se observar e começar a trabalhar as mudanças, em nome de Jesus. Sofrer uma renovação mental e o Espírito Santo vai te ajudar. Você precisa da ajuda dele, tem que pedir a ajuda dele, mas você precisa se esforçar. Você precisa realmente desejar isso. E Paulo, quando fala da renovação mental, você vê que ele deixa claro que isso é uma decisão, é uma atitude.
Isso não vai acontecer do nada. É preciso uma decisão, uma consciência, um posicionamento. Quer dizer, não é Deus que vai fazer isso sozinho. Eu preciso ter consciência de que eu preciso renovar minha mente. Sair do jugo da escravidão. Talvez até eu tinha saído, mas por não trabalhar a renovação mental, voltei para a escravidão de novo. Como eu vejo um monte de gente fazendo. Depois que já estava igual Paulo, disse, rapaz, eu fico pensando, ele olhando, vocês estavam tudo livres, agora olha aí, estão tudo debaixo da escravidão de novo, coisa mais louca. Você pode abrir, porque isso serve para tudo. Renovação mental. Ver em cada área o tipo de gente que nós temos sido. Se nós realmente estamos vivendo a palavra, nos comportando como a palavra manda. Olha, eu poderia falar sobre tanta coisa dentro desse assunto. Gente que não respeita a autoridade, está em rebelião e nem vê. E acha, às vezes está lá, colhendo um sofrimento, mas não sabe quantas sementes de rebelião plantou. Sementes de omissão. E por aí vai. A omissão é uma semente, rebelião, semente. Vamos nos levantar, Senhor, me ajuda a ver o que eu não estou vendo. Senhor, me ajuda a entender, Senhor, renova minha mente. Senhor, eu não quero estar debaixo do jugo da escravidão. Senhor, tira essas escamas dos meus olhos. Senhor, tira o argueiro. Senhor, passa colírio nos meus olhos. Senhor, renova minha mente. Senhor, me ajuda, Senhor. Ore o Senhor. Senhor, eu quero ver na minha área espiritual, familiar, conjugal, financeira. Eu quero ver o que eu não estou vendo, eu quero ver. Eu não quero estar debaixo do jugo da escravidão, já tendo estado fora, ou mesmo tendo a oportunidade de ser livre, estar na escravidão, porque estou com a minha mente tão fechada, uma maneira de pensar que me escraviza, que amarra, que me trava, podendo ser livre, vivendo como um escravo de alguma miséria, de algum sentimento, de algum pensamento, de algum paradigma, podendo ser livre, sou escravo de coisas que não funcionaram para quem me influenciou nisso, não está funcionando na minha vida. Eu não quero isso. Eu não tenho que pensar assim, eu não tenho que sentir assim, eu não tenho que ser assim, eu não tenho que me comportar assim. Quantos que são escravos da aprovação dos outros, escravos de agradar os outros, escravos da imagem, escravos das opiniões, escravos do que vão dizer, escravos da religiosidade, escravos de status, escravos do dinheiro, escravos da religiosidade, do emocionalismo, do sentimentalismo, escravos do medo de dizer não, escravos dependentes emocionalmente dos outros, escravos. Meu Deus, tem tanta escravidão. A pessoa podendo ser livre, está vivendo uma vida para os outros verem, para os outros saberem, para os outros apoiarem, vivendo uma vida que nem, fazendo coisas que nem é para ele, uma vida, ele não vive uma vida para ele, vive uma vida para os outros. E aí sabe o que acontece quando você vive essa vidinha miserável? Chega uma hora que você não aguenta.
E aonde você sai buscando alguma coisa para preencher esse vazio, porque você não tem identidade, nem sabe quem você é, porque tudo que você faz é estar no meio da multidão, seguir a multidão, o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo acha. Eu preciso ter isso, porque todo mundo tem, porque todo mundo isso, porque isso e aquilo. Nós precisamos de renovação mental, porque você pode ter anos de crente, de igreja, e até hoje não ter sofrido uma renovação mental. Ó Espírito Santo, eu oro com a força da minha vida, por uma renovação mental na vida da igreja, na vida do teu povo. Eu oro por um povo renovado. Eu oro para que o Senhor venha renovar a mente de cada pessoa que está conosco agora. Pessoas que estão nas igrejas, aqui na transmissão. Pessoas representadas por estas pastas e pedidos. Senhor, pessoas que estão aqui representadas por essas fotos e pedidos. Senhor, eu te peço. Vai renovando. Renova as mentes, liberta de tudo que escraviza, de toda escravidão mental, toda fortaleza, que as fortalezas sejam demolidas, que essas muralhas caiam, que essa cegueira seja arrancada, que essas amarras, tudo que mantém essa pessoa na escravidão, eu repreendo em nome de Jesus, que esse argueiro seja tirado, essas amarras sejam arrancadas, Senhor, que essas escamas caiam, esse argueiro caia, passa colírio nos olhos dessa pessoa, renova a mente dela, toca o coração dela, meu Deus, ajuda ela a ver, ajuda ela a entender, ajuda ela a pensar, ajuda ela a compreender, ajuda ela a discernir, ajuda ela a chegar no entendimento, ajuda ela a ter a visão certa, ajuda ela a seguir os seus passos, ajuda ela a romper com as barreiras, a romper com as algemas, a escravidão, a prisão que sempre aprisionou. Ajuda, Senhor, nesse momento ela sair debaixo desse jugo da servidão por conta de escolhas erradas, e essas escolhas erradas, Senhor, é por conta de uma mentalidade errada. Renova as mentes, eu oro por renovação, eu peço uma renovação, renova a vida do nosso povo, renova as mentes, liberta o nosso povo, meu Deus. Tem muita gente que é crente há muitos anos, mas a mente não foi renovada. Mas eu te peço que hoje essa pessoa alcance esse entendimento, que ela precisa de renovação mental, que ela precisa te conhecer íntima e profundamente. Eu oro a oração de Paulo: Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento. Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento. Senhor, ilumina os olhos do nosso entendimento. Nos guarda de andar por aí cegos, de viver uma vida por anos na cegueira, e olhar para trás e ter só arrependimentos por tanta cegueira, e ceder aos impulsos da carne, dar tudo que a carne quer, por cegueira, ir na onda de influências que só nos mantém num lugar de escravidão, de mais cegueira. Liberta, Senhor. Que cada um nesse momento esteja recebendo renovação mental, entendimento, e que cada pessoa saia determinada a trabalhar nisso. Porque se não há entendimento, se não há renovação mental e entendimento, a vida não sai do lugar. Nós precisamos sofrer uma grande renovação. Renovação, peça isso para Deus agora.
Antes de eu terminar a minha parte e a outra equipe entrar, eu quero que você peça isso para Deus. Coloca a mão na sua cabeça. Peça isso para Deus. Fala com Deus. A Bíblia diz: e não se conformem com este mundo, por seus valores e costumes superficiais, mas sejam transformados e progressivamente mudados, à medida que amadurecem espiritualmente pela renovação de sua mente, focalizando valores piedosos e atitudes éticas, para que possais provar qual é a vontade de Deus, o que é bom, aceitável e perfeito em seu plano e propósito para vocês. Eu poderia ler inúmeras. Pedro disse: preparem a mente. Paulo disse exatamente isso várias vezes. Tenham uma mente renovada. Então, com a sua mão na sua cabeça, peça isso, Espírito Santo. Renova minha mente. Eu quero saber pensar, eu quero pensar seus pensamentos. Eu quero ser dirigida pelo Senhor. Eu quero uma mente mudada, eu quero uma mente renovada. Espírito Santo, renova minha mente, renova minha mente, renova minha mente. Peça isso para Ele. Eu preciso de uma mente renovada. Sou inimigo. Renova minha mente. Renova, Senhor. Vai renovando cada mente aqui. Vai renovando cada mente aqui, Senhor. Renova a mente do nosso povo. Renova a mente da igreja. Nos ajuda a ver. Nos ajuda, nos ensina, nos capacita. Nos leva para um outro nível. Nos ajuda, Senhor, renova a nossa mente. Nos dá entendimento, mente para entender, coração para receber. Nos ajuda a ver, enxergar, entender. Tira a cegueira de nós. Toda a cegueira que a própria religião coloca. Eu não aceito ser uma pessoa cega. Eu quero a minha mente aberta, renovada. Eu quero ver, meu Deus. Eu não quero ir pelos olhos da religião. Me prepara, me levanta, me ergue, Senhor. Eu preciso ver, Deus. Eu preciso ver. Eu preciso ver, Senhor. Eu quero ver, Senhor. E eu quero romper com todas as barreiras e todas as situações que escravizam em cada área. Eu não serei mais escravo em área nenhuma. Eu não serei mais um cego, nem cega em área nenhuma. Eu não terei uma mente fechada em área nenhuma. Eu não vou repetir os mesmos erros. Eu vou aprender com os meus erros. Eu vou crescer, eu vou evoluir. Eu vou progredir. Eu estou me levantando e eu vou crescer. Eu vou progredir através dessa renovação mental. Em nome de Jesus. Declara isso para você mesmo agora. Eu vou me levantar e eu vou aprender com os erros, não vou mais repeti-los. Eu vou crescer, eu vou progredir, eu vou para um outro nível. Eu vou ver, a partir de hoje eu saio daqui com uma outra visão, um outro espírito, pronto para viver de forma diferente. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida com outro espírito, o espírito da fé, com uma mente renovada, uma visão de águia poderosa, que vai te levar a voar alto. Eu abençoo a sua vida. E que você saia daqui com uma mente completamente diferente, com uma visão de vida completamente diferente, sendo dirigida pelo Espírito Santo e crescendo dia após dia, em nome de Jesus. Eu abençoo cada pessoa e tomo posse de muitos frutos e testemunhos desse trabalho. Obrigada, Deus. Amém. Amém, amém.